Felipe, eu comprei um ponto de mini mercadinho, cara, e esse ponto tá queimado com as vendas. O que que eu posso fazer para virar esse jogo? Eu recebi essa mensagem no meu direct, no meu Instagram, eu decidi fazer um vídeo para vocês sobre esse tema. E por que que eu decidi fazer um vídeo para vocês sobre esse tema? Porque eu comecei aqui também nesse mini mercadinho e ele era totalmente queimado com as vendas. E eu quero falar para vocês aqui durante esse vídeo o que que eu fiz para poder virar esse jogo. Então é muito importante que você assista até o final, tá bom? Se você não é inscrito ainda aqui no canal, eu peço que se inscreva, ative o sininho aí para você receber as notificações sempre que eu postar vídeo aqui no canal. Se você não me segue ainda lá no Instagram, segue lá, é @campusfelipe, vai aparecer para você aqui na tela. Olha só, a sensação que eu tinha quando eu comecei aqui é que as portas estavam fechadas. Mesmo elas abertas, a sensação que eu tinha é que estavam fechadas. Por quê? Porque as pessoas passavam o dia inteiro e não entravam aqui no mini mercadinho. E cara, ia comprar de concorrentes, iam para outros lugares, e eu já chegou o momento de eu escutar, cara, uma coisa que me deixou muito marcada foi que uma frase, né, que um dia de manhã, logo cedo, eu abri aqui o mercadinho e eu trabalho com pães, né, e uma criança queria entrar aqui para comprar os pães e o responsável dela puxou na mão dela e falou o seguinte: não, vamos comprar aí não, vamos comprar no outro mercadinho porque esse mercadinho aqui é nojento e tal. Eu escutei dessa forma, cara, e eu falei, cara, o negócio é muito mais sério do que eu imaginava. E por que que aconteceu, por que que as pessoas ficaram tão chateadas com esse ponto aqui na época que eu peguei? Porque olha só, tinham passado outras pessoas aqui e tinham realmente queimado, cada pessoa que passou foi queimando aos poucos esse ponto. Então foi um desafio muito grande que eu tive para poder mostrar para os clientes que eu era totalmente diferente de outras pessoas que já tinham passado aqui por esse ponto. Mas era um desafio muito grande porque, cara, eu comecei sem dinheiro, comecei devendo, então eu tinha que fazer várias mudanças, mas eu não tinha como investir, eu não tinha como provar para as pessoas, assim, de imediato que eu era totalmente diferente. Então eu falei, cara, eu tenho que provar isso no meu dia a dia. Então eu imaginei, cara, eu tenho que identificar o que as pessoas fizeram de errado, o que esses clientes estão reclamando tanto que não tinha antes, que eu posso trazer agora para mostrar para elas que eu sou diferente. Então, uma dica que eu te dou é o seguinte, a primeira dica de muitas que eu vou te dar durante esse vídeo é que você identifique o que as pessoas fizeram de errado antes de você entrar nesse ponto, tá? E olha só, é muito interessante você colocar já de cara, quando você pegar o seu ponto, você colocar uma faixa de sob nova direção. Quando as pessoas virem, e isso foi uma coisa que eu não fiz no início, tá? Porque realmente o dinheiro que eu tinha não dava para me mandar fazer uma faixa, porque, cara, todo o dinheirinho que entrava era para me poder comprar mercadoria, para me poder vender e assim fazendo o meu negócio acontecer. Mas é muito importante você pegar realmente um dinheirinho ali e mandar fazer uma faixa sob nova direção. Assim as pessoas vão entender que realmente esse mercadinho está começando com mudança, né? Você colocando uma faixa de sob nova direção, você vai ter que provar realmente no dia a dia que realmente está sob nova direção. Olha só, sendo uma coisa que os clientes reclamavam muito, era a questão do horário. Cara, como tem concorrentes próximos, como tem concorrente do lado, tem concorrente na rua de cima, concorrente na rua de baixo, os clientes reclamavam do horário. Porque olha só, os concorrentes estavam abrindo, mais ou menos, na época, né, abria às 5h30 da manhã, e eu estava abrindo, já comecei abrindo 6h30 mais ou menos, 6h20. Por quê? Porque era o horário que as outras pessoas passaram para mim. Ah, a gente abre esse horário e tal. Então, beleza. Eu identifiquei que eu estava perdendo ali clientes já no primeiro horário. Falei, cara, se as pessoas ao meu lado, se as pessoas de cima, se as pessoas de baixo estão abrindo mais cedo que eu, quase 1 hora mais cedo que eu, então eu vou ter que reajustar esse horário. Então eu reajustei esse horário e comecei a abrir também 5h30 da manhã. Porque olha só, é o horário que as pessoas estavam indo trabalhar, então tinha um fluxo bacana de pessoas, então fazia com que eu já tivesse algumas vendas a mais ali no início. Eu ajustei esse horário, coloquei de 6h20 para 5h30 da manhã, porque eu já chegava aqui, assava os pães e tal, e começava a atender os primeiros clientes da manhã, então algumas vendas já começavam a acontecer nas primeiras horas ali. E eu ajustei também o horário da manhã e eu ajustei também o horário da noite. Olha só, as pessoas que estavam aqui antes de mim, as outras pessoas, elas fechavam 20, 30 minutos mais cedo do que o concorrente. Então eu falei, cara, então eu não posso fechar 20, 30 minutos antes do meu concorrente, eu tenho que ficar ali igual ou então passar alguns minutinhos depois. Então eu comecei a fechar também, se fechavam 8h30, eu comecei a fechar 9 horas, 9h10. Então o que eu fiz? O primeiro erro que eu identifiquei ali que as pessoas estavam cometendo antes de mim. Elas estavam abrindo depois e elas estavam fechando antes do que os concorrentes. Então assim, você fala, ah, Felipe, mas são alguns minutinhos. Mas cara, isso faz toda a diferença.
uma, duas, três, quatro vendas a mais, já faz uma grande diferença durante o mês. E ali, não é só as vendas que acontecem, né? Você pode ganhar cliente durante, olha só, 20 minutinhos hoje, 20 minutinhos amanhã, 20 minutinhos depois, 20 minutinhos durante todo o mês. Você pode fazer assim clientes fiéis para o seu negócio, que vai te dar resultado. Então, não é só questão de minutinhos. Quando você vai ver, você tem todo um contato com o seu cliente que você pode, com esses minutinhos você pode ganhar, e sem esses minutinhos você pode perder clientes. Então eu ajustei o horário ali e já comecei a ter resultado. E outro ponto que eu ajustei era que, olha só, os clientes reclamavam muito que faltava muita mercadoria nesse ponto. Quando os clientes vinham procurar mercadoria aqui, sempre faltava, nunca tinha. Eu escutei isso da boca de um cliente uma vez. Olha, esse mercadinho é conhecido aqui como mercadinho está em falta, sempre está em falta, está em falta. Sempre que a gente vem procurar alguma coisa, seja uma coisa muito básica, sempre está faltando alguma coisa. Eu falei, opa, então eu não posso deixar faltar mercadoria para esse cliente. Então olha só, eu identifiquei um erro, eu identifiquei o segundo erro. Eu ajustei o horário e eu tive o máximo de cuidado para não deixar faltar mercadorias para o meu cliente, ou se deixar faltar mercadoria com frequência para o mesmo cliente, isso pega mal. Você não vai passar confiança para o teu cliente, assim faz com que ele não se programe. Às vezes ele está pensando em comprar alguma coisa, ou então ele está lá para baixo, e lá para baixo que eu falei, em algum lugar distante, ele fala, não, eu vou comprar perto da minha casa porque lá tem. Então se ele se programa e chega aqui e não tem, cara, eu posso falar para você que se isso virar frequência, você vai perder a confiança do teu cliente, e assim vai fazer com que as pessoas não deixem para comprar de você. Compre em outro lugar porque acha que vai chegar de você e não tem. Então, não deixa faltar mercadoria para o teu cliente. Sempre se esforça para não deixar faltar mercadoria. O terceiro ponto que eu identifiquei que as pessoas estavam errando aqui era no atendimento. Cara, as pessoas reclamavam do atendimento. As pessoas falavam que não tinha atenção, que, cara, quando ia procurar alguma coisa, as pessoas sempre ficavam mexendo no celular, ou então não dava atenção. Quando procurava algum produto na gôndola e não tinha, não perguntava se queria ajuda, eu falei, opa, então aqui também eu não posso errar. O meu atendimento tem que ser bom, tem que ser muito mais além de um bom dia, muito mais além do que uma boa noite. Cara, eu percebi o seguinte, dá atenção para o teu cliente. Se você puxa uma conversa com o teu cliente, cara, o seu atendimento fica diferenciado. E assim tu tá gerando conexão com as pessoas. E quando você gera conexão, cara, as pessoas vão comprar de você porque ela tá lembrando sempre de você. Quando você dá atenção para uma pessoa, você tá se importando com o que ela tá falando, você está ouvindo a história dela, você está contando a sua história para essa pessoa. Olha, eu vim no início, né? Eu falava, no início não, até hoje eu gosto de conversar muito com as pessoas. Então, eu conto de onde eu vim, né? Eu trabalhava em tal lugar, eu vim do sertão. A gente pergunta de onde que o cliente é, a gente pergunta do que trabalha, quando que folga. E realmente a gente vai gerando essa conexão mesmo. Então, isso vai fazendo com que o meu atendimento seja diferenciado. E assim, quando ela pensar em comprar alguma coisa, ela vai pensar numa pessoa que deu atenção para ela. Então, o meu mini mercadinho já começou a se diferenciar nessa parte aí. O que eu ouvia também de clientes era o seguinte, Felipe, você trabalha com pães, cara, mas, cara, esse todo teu aqui na frente tá muito feio. Essa parede aqui de trás tá muito feia, cara. Tem 3 camadas de tinta, tá mofada, esse teto tá feio, essa iluminação tá zoada. Cara, isso nada coopera para tu vender mais. Quando a gente pensa em comprar de você, você é um cara bacana, você dá um atendimento bacana, você abre no horário, você não deixa faltar mercadoria. Mas quando a gente olha aqui para comprar os pãezinhos, cara, a vontade é de não comprar, porque tem que ser um ambiente limpo para comprar os pãezinhos. Eu falei, opa, o cliente está falando que aqui não é ambiente bacana, ele não está se sentindo à vontade para comprar os pãezinhos. Então, eu tenho que melhorar essa parede, eu tenho que tirar aquele todo da frente, eu tenho que melhorar o teto, eu tenho que melhorar a iluminação. Então, olha só quantas dicas os clientes foram me dando que eu tinha que melhorar. E, cara, Felipe, você foi fazendo isso tudo de uma vez? Não, eu fui colocando uma lista de prioridades. Poxa, mês que vem, 2 meses, eu vou melhorar aquela parede, eu vou trocar aquela cerâmica. Cara, eu vou, daqui 2 meses, 3 meses, quando eu trocar aquela cerâmica, eu vou arrumar aquele toldo. Cara, daqui a 2 meses eu vou trabalhar certinho, eu vou trocar essa iluminação, eu vou fazer esse forro aqui. Então, beleza, aos poucos eu fui fazendo isso. Mas por quê? Eu fui dando ouvidos, eu fui dando atenção, eu fui conversando com o meu cliente. Porque olha só, eu fui conversando com o meu cliente e ele foi me dando dicas de como que eu poderia melhorar e como que ele poderia ser atendido. Então eu fui fazendo isso aos poucos, eu fui melhorando, aos poucos eu fui identificando como que eu poderia realmente
fazer diferente do que as outras pessoas estavam fazendo. Então eu fui melhorando. Então você identificou aí os erros comigo, né? Eu falei para você que esse vídeo é muito importante, então não perca nenhum detalhe, porque eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai te ajudar. Então eu fui identificando vários erros que as outras pessoas estavam cometendo aqui nesse ponto. Então eu fui melhorando. Já que eu não tinha dinheiro, eu fui melhorando aos poucos. Preço alto. Eu também escutava reclamações sobre preço alto. Eu falei, cara, então eu tenho que ficar muito ligado nos preços. Eu não posso fugir da realidade daqui de onde eu estou, fugir da realidade dos meus concorrentes. Então eu tenho que ficar muito ligado nos preços. Isso é em qualquer lugar, tá? Tudo, seja um ponto queimado, seja um ponto não queimado, seja um ponto que te dá resultado. Então, isso você tem que ficar muito ligado mesmo no teu negócio. Então, quando o ponto está queimado, você tem que ficar muito mais atento ainda, porque não adianta nada tu melhorar tudo que tem que melhorar e os teus preços serem abusivos. Isso não vai te dar resultado. Variedade. As pessoas às vezes vinham procurar algum produto e só tinham uma marca de, sei lá, maionese, ali está por trás, só tinha uma marca de ketchup, só tinha uma marca de miojo. Então eu falei, cara, então eu preciso trazer mais variedade para os meus clientes. Eu fui dando opções. E como que eu vou dando opção? Eu vou trazendo opções pelo meu gosto? Não, eu tenho que trazer as mercadorias que os meus clientes estão procurando. Então, cara, eu falei tudo isso aqui, tudo isso, mas a verdade é que você tem que ir ouvindo. Vou repetir aqui para vocês. Você tem que ir ouvindo os seus clientes. Se você ouvir o teu cliente, tu vai ouvir da boca dele. Felipe, eu quero aquele produto. Felipe, eu quero outro produto de outra marca, eu quero aquela marca mais cara, eu quero aquela marca mais barata. Tu vai anotando o que o teu cliente está falando para você. O teu cliente vai falando, Felipe, tu poderia melhorar nessa iluminação. Felipe, tu poderia melhorar naquele toldo. Felipe, tu poderia melhorar nisso. E tu vai realmente anotando, e aos poucos tu vai melhorando o que tem que ser melhorado, fazendo o que tem que ser feito. E o mais louco de tudo é que quando as pessoas percebem que tu tá ouvindo o que ela tá falando, elas ficam muito agradecidas. Felipe, nossa, quantas e quantas vezes eu já ouvi aqui, cara, Felipe, muito obrigado. Cara, tá vendo? Eu te falei que se você colocasse uma cerâmica aqui, um revestimento nessa parede, ia ficar muito melhor. Eu te falei que se você colocasse aquele todo, ia ficar muito melhor para você, porque você ia economizar energia, ia ficar uma coisa mais clara, ia ficar uma coisa mais limpinha, mais higiênica, tal. Felipe, quantas vezes eu não te falei para você trazer essa mercadoria, até que enfim você me ouviu, tal. E realmente eu fui ouvindo o meu cliente e eu fui melhorando o meu negócio. Porque se tu escuta o teu cliente, tu tá fazendo um negócio para atender eles e não atender os teus gostos e atender, enfim, o que você acha que é certo, o que não é, enfim. Você tem que ouvir o teu cliente, tá? Então você tem que identificar. Eu identifiquei o que realmente outras pessoas fizeram de errado aqui nesse ponto e eu fui melhorando o que tinha que ser melhorado. Aos poucos fui fazendo que eu sou diferenciado, tá? Se as pessoas às vezes falassem, você é mais um que vai entrar nesse ponto aí e vai quebrar. Cara, você não é mais um, você é diferente. Eu tenho certeza que você é diferente de outras pessoas que passaram por esse ponto aí, beleza? Então, escuta o teu cliente que tu vai melhorar o teu negócio e tu vai ter resultado e vai provar para as pessoas que tu é diferente. Eu criei um canal do Telegram e lá no canal do Telegram eu compartilho sacadas instantâneas, coisa que eu estou pensando de momento. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Se você quiser ouvir assuntos sobre mini mercadinho, o canal do Telegram foi feito para você. Fechou? Um forte abraço, fica com Deus e até a próxima. Deixa seu comentário aqui embaixo, alguma dica de vídeo. Faça a sua participação aí que eu vou voltar com mais vídeos aqui respondendo a tua pergunta e ajudar as outras pessoas também. Fechou? Valeu!